Bem, pessoal, a gente vai falar da diabetes, né? Os sintomas iniciais que vocês me perguntaram. Eu fiz até um vídeo falando de alguns sinais e sintomas e algumas pessoas falaram assim: ah, Júlio, eu quero aqueles sintomas de quando você começa, como é que você sabe? Até porque a gente sabe que tem algumas doenças como resistência à insulina e outros, né? Pré-diabetes, né? Que pode acontecer, né? Então, antes da gente falar os sintomas, você tem que entender o que acontece no seu corpo, né? A gente tem um órgão aqui que é central quando a gente fala a palavra diabetes, né? Que é justamente o que? O pâncreas. Então, o pâncreas, ele é o órgão responsável pela produção da insulina e ele vai estar central no aspecto quando a gente fala de diabetes. Por quê? Nem sempre o problema é diretamente nele, mas como a insulina vai agir no nosso corpo, né? Então, você entendendo isso, né? E você entendendo que a insulina é um papel central nessa regulação, né, do açúcar que está no seu sangue, no açúcar que entra nas suas células. Essa é a lógica, né? Então, se você sabe que o problema é a insulina, você começa a entender que existem alguns tipos, né? E aí todo mundo conhece. Ah, tem diabetes que às vezes quando tá grávida tem diabetes que chama diabetes gestacional, tem a diabetes tipo 1, né, que é da adolescente, normalmente começa muito jovem e tal, perde peso, emagrece, né? E tem o diabetes tipo 2, que é do gordinho, né, que tá acima de 40, 50 anos. Então, assim, você percebe que tem tipo diferente, mas a lógica vai ser a mesma. A resistência ou o problema da relação com a insulina, né? A insulina, como ela vai agir. Ou com pouca insulina, no caso do diabetes tipo 1, ou a insulina, ela não está funcionando tão bem como deveria funcionar no seu corpo. Diabetes tipo 2, né? E aí vamos lá os sintomas. Os sintomas, eles têm características diferentes, né? No diabetes tipo 1, que é geralmente do jovem, né, do adolescente, ele de um modo geral aumenta a produção de xixi, então ele vai estar urinando mais, né, do que o normal, e às vezes nessa faixa etária o menino faz xixi na cama, ou faz xixi onde não deve, porque o menino ele fica às vezes com a dificuldade de controlar a urina, porque como está produzindo muita urina, ele tem uma dificuldade maior de controlar isso e isso acaba dando um problema. Então esses são os sintomas clássicos. Aumento da fome também. Mesmo o menino aumentando a fome, mesmo comendo mais, ele está perdendo peso. Então a criança emagrece. Então a hiperfagia, junto com isso, emagrecimento também é um sintoma comum. E muitas vezes a criança ela perde um pouquinho a vontade de fazer as coisas, ela fica mais prostrada, ela fica mais paradinha, com menos vontade de fazer as coisas. Esse é o clássico que a gente encontra nas crianças que têm a diabetes tipo 1. A diabetes tipo 2 é um pouco diferente. A diabetes tipo 2 é do adulto, né? A mais comum, para vocês terem ideia, no Brasil se calcula que tem mais de 10 milhões de pessoas diabéticas, né? E muitas dessas pessoas diabéticas, né? Mais de 90% são do diabetes tipo 2. Então esse é o mais comum, né? Que é a pessoa com sobrepeso, a pessoa obesa, tudo isso. Nesse caso, o que acontece? Seu corpo começa a responder pior à insulina. E aí muitas vezes você produz mais insulina, mesmo assim seu corpo não responde bem, né? E aí pode acontecer alguns sintomas parecidos, né? A urina pode aumentar também essa questão do alimentação, sentir mais fome, né? Porque você precisa levar o açúcar para esse açúcar entrar nas células e tá com dificuldade de acontecer isso, né? Mas aparecem algumas coisas, né? Umas manchas na pele, uma mancha escurecida, pode acontecer nas dobras, tanto aqui no pescoço, como na axila, como outras dobras também pode acontecer, né? Pode acontecer da sua pele, mudança da característica na pele, em especial a pessoa perde um pouco a sensibilidade, então começa às vezes a aparecer feridinhas no seu corpo, né? E o açúcar elevado, a gente sabe que muitas vezes o paciente que tem a diabetes tipo 2, né? Ele, dosando o açúcar, ele vai ver que o açúcar vai estar alto. Então você fala, ah, Júlio, mas isso é um sintoma? É. Não deixa de ser um sinal que a gente, quando procura, dosando a glicemia, às vezes os pacientes, em especial os pacientes pré-diabéticos, né, eles têm sintomas desses leves e vão fazer de rotina anualmente seu exame de sangue e ver lá o açúcar alto. Hoje, quem se controla, quem vai direitinho no médico, quem vai acompanhamento, descobre assim, não tem sintoma quase nenhum. Depois que ele descobre diabetes, ele fala, ah, realmente, né, realmente eu estava comendo mais, realmente eu estava aumentando minha urina. Por quê? Porque são sintomas, às vezes, tão leves no seu dia a dia, né? Você acha, ah, eu tô mais estressado, eu tô mais preocupado, é por isso que eu tô comendo mais, ah, eu tô indo demais no banheiro e tal. Às vezes você não consegue notar tão bem. Então é muito importante você estar atento, porque se você pega essa diabetes, né? Ainda pré-diabético, você consegue reverter de forma melhor. E lembrando, né? Muitas vezes a pessoa só perdendo peso, ela consegue reverter um pré-diabetes e não precisar de remédio, né? Alguns, ou a maioria das pessoas que são diabéticos, têm história familiar, vão precisar sim de remédio, mas não é o fim do mundo, né? Eu tenho um vídeo aqui falando, glifade, metformina, um monte de medicação que você dá via oral e muitas vezes o efeito
da insulina melhora no seu corpo, o açúcar entra melhor e você melhora daqueles sintomas. Então não é o fim do mundo se você receber o diagnóstico de diabetes e precisar tomar o remédio. Inclusive, quem toma o remédio direitinho pode ter um tempo de vida normal como pessoa que nunca teve diabetes, porque o problema não é ser diabético, o problema é o açúcar alto no sangue, o problema que isso vai causar nas suas artérias, envelhecimento, aumenta a chance de AVC, infarto, mas são as consequências. Se você toma um remédio que aquilo regula, sua vida vai ser normal. Tanto, inclusive, no diabetes tipo 1. Pra vocês terem ideia, antes quando a pessoa recebia o diagnóstico de diabetes tipo 1, era igual a morte. A pessoa já era, vai morrer, porque tão novo, com açúcar tão alto no sangue, hoje não. Hoje tem insulina, tem tipo de insulina, tem uma série de coisas que consegue reverter esse problema. Por isso que é muito importante você ficar atento a esses sinais, a esses sintomas e fazer o seu check-up regular, porque você consegue reverter isso, tá bom? Espero que tenha ajudado. Abraço.